O que você vai assistir agora é uma entrevista com uma especialista de UX e UI que vai desde o que é a área até o que recrutadores procuram no portfólio dessas profissionais. A entrevista está dividida em capítulos e você consegue conferir o minuto exato de cada capítulo na barra de execução do vídeo ou no final da descrição. Algumas contratações no final do ano passado, começo desse ano, acabou chamando algumas pessoas que eram iniciantes na parte de carreira. É muito comum o pessoal falar assim: ah, mas eu não tenho nenhuma experiência. Antes de partir para a entrevista, em todas as conversas sobre carreira, a gente sempre recomenda um parceiro que a gente sabe que pode te ajudar se você escolher seguir essa jornada. O parceiro de hoje é a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. A EBAC Online oferece um treinamento completo na profissão de UX UI Designer, que vai do zero ao portfólio em 10 meses, mas claro, você pode fazer no seu tempo. A plataforma oferece feedback individualizado em cada uma das atividades, graças ao time de professores e tutores que também são profissionais do mercado. Aqui na descrição você encontra o link direto para adquirir o treinamento em UX UI da EBAC, com um descontinho especial aqui do canal, mas você também pode se interessar nos mais de 100 cursos que a EBAC oferece nas áreas de audiovisual, games, programação e muitos outros. Então corre lá, dá uma conferida e agora vamos voltar pro vídeo e saber tudo sobre a área de UX e UI. Hoje a gente está aqui recebendo uma queridíssima que vai ajudar a gente a entender o que é a área de UX e UI. Então, dona Lívia, por favor, vamos começar com a nossa primeira pergunta de sempre, que é: quem é você na fila do pão de queijo? Ai, na fila do pão de queijo, eu sou aquela pessoa que pede pão de queijo recheado com queijo junto. Recheado com queijo e mais queijo. A pessoa correta. Você vê que o caráter da pessoa, ele é bom. Então, a pessoa que pede pão de queijo com mais queijo é uma boa pessoa. Você é mineira, Lívia? Não, mas eu sou do interior. Daí veio o R puxando assim, e o queijo vem e chama junto. Justo. Mas conta, o que você faz da sua vida? Bom, eu trabalho na parte de tecnologia em si há mais de 15 anos, eu acho, até. Nossa, gente, mais de 15 anos, que terrível. Mas na parte, dentro da área de UX, de experiência do usuário, eu trabalho faz um pouco menos de 15, mas mais de 10 também. Tá ali no meio termo, que daí a gente para de fazer as contas depois de um tempo, então não esqueci os números exatos. Mas eu trabalho há mais de 10 anos na área de experiência do usuário e também há mais de 10 anos na parte de acessibilidade. Então, normalmente, quando eu participo de algum evento, algum convite que as pessoas me fazem, eu acabo me descrevendo também, caso a pessoa não esteja me vendo por algum motivo que seja. Então, eu vou me descrever, faço minha autodescrição de como eu estou. Então, eu me descrevo como sendo uma mulher negra de pele clara. Eu tenho cabelo colorido, apesar da câmera não favorecer tanto essas cores, então ele é um roxo, um roxo um pouco mais escuro, mais nas pontas. Ele é cacheado, curtinho. Eu tô com fone de ouvido que esconde uma parte do meu cabelo, preto, e ele tem um microfone na frente, ligado no fone de ouvido. Tem um fio também, tá ligado no computador para o som ficar melhor. Eu tô com uma blusa laranja clara e eu tô com batom rosa também. No meu fundo tem vários quadrinhos de ilustrações de várias pessoas diferentes e estilos também. Tem um sofá, a minha parede é dividida na diagonal e separado com duas cores lilás e violeta. E a porta está aberta porque está muito calor e meus gatinhos poderem passear livremente sem ficar pedindo para abrir a porta, ficar de porteiro de gato. Então, vamos começar das perguntas básicas? Que inclusive a gente já falou aqui, mas a primeira, que eu acho que é a mais classicona, porque a gente sempre vê as letrinhas, né? O X e o I. Mas o que significam essas siglas?
As duas coisas são iguais, caminham junto, mas elas são complementares, elas são completamente diferentes. Eu posso ser alguém de UX, mas não de UI, de UI. Como porque as palavras né? sempre são associadas, né? Você tem UX/UI, é muito comum encontrar assim. Mas, na realidade, o que é cada uma dessas coisas e como é que elas se relacionam? Sim, a parte, então, as siglas em primeira questão. Então, o X, ou UX, User Experience, que é a experiência do usuário. Então, eles pegaram essa abreviação, e em português a gente fala experiência do usuário, e o I, ou UI, é a parte de User Interface, é a parte de interface do usuário. Então, a parte da interface, ela normalmente ela está relacionada com a parte da experiência, porque uma interface ela pode ser diferentes coisas, não necessariamente ela só a parte de visual ou de um produto, um aplicativo, aquela parte colorida que a gente vê de sites. Uma interface ela pode ser uma interface física, por exemplo, um console, um joystick de videogame. Então, tudo depende do tipo de produto, do tipo de aplicação que você está desenvolvendo. Então, sempre existe uma interface, que é o que a gente chama assim, como a pessoa vai conseguir interagir com o que você está criando, seja um software, um aplicativo, um site, entre outras coisas. Então, vai ser por aquele modo que ela vai conseguir interagir, mexer no que você cria. Então, essa interface pode ser N coisas. E a parte da experiência, a gente fala que a interface normalmente está dentro da parte da experiência, porque a experiência, ela não envolve só a interface, ela envolve muitas outras coisas. Por exemplo, quando a gente compra alguma coisa, a gente não é só a parte do comprar algo no e-commerce. Tem a parte de você receber em tempo, de ter a pesquisa de satisfação, da pessoa entregar numa caixa, aquilo está intacto, não está tudo amassado. Então, tem o pós-venda, tem para ver se a experiência foi boa, se você compraria de novo com aquela loja, com aquele vendedor, aquele produto, se você gostou. Então, tudo isso é experiência. Então, a gente avalia e analisa todo um contexto, não só, às vezes, o uso, mas tem um antes também, como a pessoa vai chegar para conhecer o produto, se a experiência vai ser boa ou não, e até o depois, se ela usou o produto, gostou, vai continuar usando, vai deixou de usar e analisar o porquê e tudo mais. Então, tem muitas coisas que a gente avalia dentro da experiência, e a parte da interface é uma delas. Normalmente as pessoas colocam as duas juntas, o X e o Y, porque é uma pessoa que vai trabalhar com a experiência e vai criar a interface para aquela experiência que as empresas, as consultorias buscam. Então, por isso que às vezes as duas andam juntas, mas não necessariamente sempre vão estar. Às vezes a pessoa pode trabalhar com a experiência, mas não trabalhar específico com a interface, porque tem muita coisa dentro da interface, da experiência, que ela pode trabalhar e não apenas só com a interface, mas quando tem normalmente as duas juntas, as empresas elas querem que você trabalhe com a experiência e com a interface também. Então você precisa ter um conhecimento normalmente relacionado mais à parte de design também. Mas dentro do contexto da experiência, você não precisa ter. É interessante que você tenha, mas não só isso. Então, ela é muito mais ampla, então você precisa saber de outras coisas também. Não me pareceu extremamente interdisciplinar, na verdade, né? É uma coisa assim, que você tem que saber um pouquinho de cada coisa, você tem que saber de marketing, de comunicação, de tecnologia, você tem que saber do negócio, né? Então, mexe um pouquinho com inteligência de negócios também, tudo isso para você passar a melhor experiência que a pessoa que está utilizando pode ter, né? Que a minha maior curiosidade disso tudo é porque, assim, a área de UX e UI a gente vê falar muito, que é uma das áreas também da tecnologia, com interface ali com design também e tal. Agora, isso que você me falou vai muito além realmente, né? Será que a gente acaba se enviesando um pouco para olhar UX e UI como algo da tecnologia, porque a gente está falando
de um mercado que está na web, é um mercado que é muito tecnológico, então eles acabam tendendo para profissionais que têm essa formação na tecnologia. E eu acho que a minha pergunta ela vai se resumir a, na prática, quem são essas pessoas que trabalham com UX e UI? São cientistas da computação? São designers? Quem são essas pessoas na prática que vão estar trabalhando? Bom, eu vou falar no contexto de UX primeiro, e daí depois eu falo da parte de UI. Dentro do contexto de UX, a gente tem, hoje em dia, de tudo um pouco. E eu falo assim, de tudo um pouco, porque tem muitas pessoas, por exemplo, que eram pesquisadores na área acadêmica e vieram para a parte de experiência do usuário por conta dessa parte de pesquisa, ou de sociologia, ou de a parte de ciências humanas, que trabalham muito com essa parte de pesquisa voltada para as pessoas e começaram a trabalhar com pesquisas dentro da área de experiência do usuário. Então, tem os métodos de pesquisa, entrevistas, testes, questionários, tem vários métodos, tanto quantitativos para que a gente mede o quanto a pessoa gosta ou não de alguma coisa, enfim, para a gente avaliar em quantidades, e os qualitativos que a gente consegue informações do porquê, como as pessoas fazem determinadas coisas, por que fazem determinadas coisas. Então, tem muitos métodos. Então, quando a gente traz essas pessoas que têm esses conhecimentos dos diferentes métodos, a gente começa a obter diferentes respostas para saber direcionar um produto, direcionar uma área de tecnologia, saber o que precisa, o que está faltando, ou necessidades. Então, existem, por exemplo, muitas pessoas que vieram tanto da parte das ciências humanas, na parte ou em outras áreas, na parte acadêmica, que vieram para a parte de tecnologia por conta desse conhecimento. Isso é uma área, a parte só de pesquisa. Existem outras pessoas, por exemplo, que vieram da parte de linguística, na parte de letras, publicidade, a parte de geração de conteúdo, a parte de comunicação, que, por exemplo, tem uma área, toda uma área de comunicação, que é a parte de conteúdo. Que vem os X-Writings, que é a parte de escrita, então todos aqueles textos o texto que vai, desde o texto que vai no botão, os textos que apresentam o produto, a parte de ajuda, material técnico, então todos esses conteúdos que a gente fala assim, nossa, mas dá o nome para um botão, às vezes aquele botão, dependendo do texto que está lá, você pode, perder 50% das suas vendas, porque a pessoa vai estar nem aí, ou você conseguir triplicar suas vendas de uma hora para outra, porque você melhorou o texto que estava ali, ou todo um contexto de textos e conteúdos para a pessoa entender o que é aquele produto, que é interessante e tudo mais. Então, antigamente a gente não dava tanta atenção para a parte de conteúdo, e depois de um tempo a gente começou a perceber o quanto que ele impacta nessa parte de lucratividade, de vendas, da pessoa achar interessante, querer obter mais informações. Então, tem todos esses profissionais voltados para a parte de conteúdo, que são especializados só nessa parte, que a gente fala na parte de writing, e que podem, inclusive, trabalhar com outras partes dentro do contexto de conteúdo. Por exemplo, tem a parte de pessoas voltadas para chatbot, como que a pessoa fala, entender, então, qual o vocabulário, quais os termos que as pessoas usam, para ela não fazer uma pergunta e a pessoa não entender o que foi perguntado, porque são perguntas sempre automáticas, para saber se ele está falando do jeito certo, que a pessoa está compreendendo, se a comunicação está tudo certo, ou se o público está errado e você está falando termos muito... tipo aquela coisa, aquele meme de hello fellows, de aquele cara. Hello kids. Você tá falando. Por favor, apareça esse meme aqui, que senão as pessoas não vão entender o que a gente está falando. Tá aqui na tela. Magicamente está aparecendo. Mas é tipo isso, você está falando com as pessoas certas, você sabe com quem que você está falando e elas estão te entendendo, então
tem esse contexto, que é pessoas que têm essa comunicação voltada, por exemplo, para chatbot, ou até interfaces de conversacionais. A gente fala das tecnologias, da Siri, da Alexa, que não está aqui, então não vou falar muito alto para não ativar ninguém também, mas como ela fala, como ela identifica, as respostas fazem sentido, então tudo isso é a questão de conversação. Então tem as interfaces conversacionais, tem as partes de interfaces escritas, tudo isso está dentro dessa parte de conteúdo, que é uma área que veio crescendo muito dentro da parte de experiência. Então tem essa parte também. Por exemplo, tem partes voltadas para som, que a gente esquece que às vezes isso é importante, mas em alguns contextos, por exemplo, um jogo. E a Vivi sabe muito disso. A parte de jogo, às vezes o som vai fazer toda a diferença de ambientação, de contexto, o que a pessoa está vivendo, o que o personagem está passando, se ele tem que prestar mais atenção ou ficar mais no suspense. Então, som faz muito parte da experiência em alguns contextos, em outros não vai fazer nenhum sentido. Então, às vezes é muito contexto do que você está trabalhando. E a parte da interface em si, que tem ou que a gente chama também, por exemplo, a parte de visual design. Dentro da parte, por exemplo, da parte de conteúdo, eu não falei, mas existem até pessoas, advogados, entrando nessa parte, na parte de conteúdo, que existe um contexto que chama law design, ou design para leis, alguma coisa relacionada a isso. Eu não sei se em português tem tradução ainda, a gente utiliza muito termos em inglês, mas que são, por exemplo, fazer a pessoa entender um contrato, um termo de uso, tipo, simplificar aquele juridiquês. Às vezes só advogado vai conseguir fazer isso, e vai ser um advogado que vai criar esse conteúdo. Então tem advogados, tem pessoas da parte de comunicação, letras e tudo mais, e a parte na parte de design, não necessariamente é só pessoas voltadas na parte de design que trabalham com a parte de interface. Existem, por exemplo, a parte de também pessoas que vêm da área de computação também, que tem esse conhecimento. Mas nessa parte de interface tem muito conteúdo também, tem a parte de arquitetura da informação, para a gente estruturar como a pessoa vai identificar as informações, e tem a parte visual, que a gente fala um pouco mais, visual design, que é a parte do design visual mesmo, a parte de cores, a parte de textura, entre outras coisas dentro da parte de design. Então a pessoa pode aprender a parte de design mesmo, então, ou pode ser uma pessoa que vem da área de computação. Eu vim da área de computação e comecei a trabalhar nessa parte de interface, muito por conta da matéria que a gente tem em computação, de interação humano-computador, ou interação homem-máquina, depende muito de onde, faculdade e tudo que você está. Mas eu comecei a gostar muito dessa matéria, eu descobri que eu me encontrei nessa matéria, que foi a minha salvação do meu curso, dos meus 4 anos de curso, e depois eu comecei a trabalhar nisso. Então, não necessariamente a pessoa precisa ser um designer, ter feito design de produtos ou design industrial ou algo do tipo. Ela pode também ter uma parte mais técnica voltada para a programação, mas depois complementar com outras informações, outras coisas da área que ela vai achar interessante. Então, tem área dessa parte de experiência, tem para todo mundo. Então, é só você se encontrar no que você gosta mais de trabalhar. Então, em geral, se eu entendi bem, você vai ter, assim, o que remete à tecnologia, que é mais o público que assiste a gente, você vai ter das duas uma, ou uma profissional que veio do design e teve que aprender tecnologia, ou ou veio da sociologia e teve que aprender tecnologia, ou alguém que vem da tecnologia e tem que complementar essa formação de design, ou de sociologia, ou do que quer que seja relevante. Exato. Daí ela vai complementar muito com ou uma parte de pesquisa, se ela quiser mais para a parte de experiência, vai complementar com uma parte de pesquisa, entender os métodos, como fazer uma pesquisa sem viés.
depois como pegar essas informações da pesquisa, trabalhar toda essa estrutura e gerar informações do tipo, o que eu faço com esses resultados dessas pesquisas, e depois, baseado nesses resultados, o que eu posso melhorar ou criar ou desenvolver nessa parte da interface, numa interface de um produto que as pessoas têm interesse. Então, e daí você analisa o público, analisa a parte de negócio, e daí você cria essa parte de interface em si. E daí tem a parte dos conceitos de design, teoria de cores, a parte de padrões de componentes, e ao que as pessoas normalmente acabam confundindo, não necessariamente uma pessoa dessa área, ela precisa saber programar, tudo é vantagem. Eu falo assim, se você não acha impossível, completamente difícil aprender a programar, é legal, porque daí você vai saber passar as informações para uma pessoa que for desenvolver com mais precisão, com mais assertividade, tipo, ó, esse componente, ele é assim, eu preciso que ele funcione desse jeito, porque eu sei que é dessa maneira que ele tem que funcionar. Então, ela vai passar... conversando melhor com o time que vai implementar aquilo, né? Não necessariamente você precisa saber programar, você vai saber outras informações, mas, assim, eu falo assim, todo conhecimento é vantagem, mas não é obrigatório. Então, depende muito do contexto que a pessoa está. Então, uma pergunta boba, assim. Então, não existe formação certa, né, para você ser UX. Vou ser UX, então vou fazer um curso de UX. Porque assim. Uma das perguntas que tem aqui que formação quem está decidindo agora, quero trabalhar com UX, que formação ela deveria seguir? Mas, pelo que você falou, vai depender tanto do trabalho que ela vai fazer, que é mais fácil a pessoa escolher a área que ela tem mais interesse, né? E com base nessa área e trabalhar com a experiência de usuário. Não existe realmente uma formação, né? Hoje em dia tem alguns cursos que a pessoa pode fazer, mas o que depende muito, assim, se ela já tem alguma profissão antes. Então, digamos que ela já fez uma formação antes e quer ir para a área de, por exemplo, da experiência do usuário. Eu falo assim, tudo que você aprendeu antes vai ser muito benéfico para o futuro. Então, baseado nisso, avalia dentro da área. A gente fala que a parte de experiência do usuário é um grande guarda-chuva com um monte de coisas dentro dele. Então, dentro dele, é interessante você aprender uma base para entender esses processos, como que cria um aplicativo, um produto, como que funciona esse processo de desenvolvimento. Então, tem uma base disso, desses conhecimentos mais básicos, e depois de conhecer essa parte mais básica, você vai poder migrar para a área que você gostaria. Porque, por exemplo, eu vejo muita vantagem uma pessoa que vem por exemplo, uma parte de pesquisa, que era uma pesquisadora e vai querer entrar nessa parte de experiência. Se ela só focar na parte de realizar a pesquisa, às vezes ela não vai passar a informação de um jeito que vai ser proveitosa para a pessoa de UX, porque ela não vai, por exemplo, explicar de uma maneira mais objetiva, do tipo, olha, o problema era eu o botão, por conta disso. Não, ela às vezes ela não vai saber passar, entendeu? Porque ela não vai entender o contexto, como que é o processo, toda essa parte de design. Então, é importante, uma pessoa que vai migrar para essa parte de experiência, é legal ela fazer um curso mais básico ou entender como funciona o processo de criação de algo dentro dessa parte da experiência do usuário. Depois que ela conhecer esse básico, daí eu falo para ela direcionar com relação a essa parte das áreas que ela já quer. Tipo, às vezes ela precisa melhorar, por exemplo, essa parte de comunicação, alguma coisa do tipo, porque ela vai ter que fazer essa interdisciplinaridade entre a parte que ela já conhecia antes e depois. Se ela não conhece se ela está começando do zero e vai querer trabalhar nisso... Folha em branco, então, uma folha em branco, eu falaria assim, antes de você pular direto para uma graduação, tipo, faça design, eu falaria não, vê o que você gosta. Porque às vezes você fala assim, eu não quero trabalhar com interface, eu não quero desenhar uma interface, eu quero trabalhar com a parte de pesquisa.
Então não faz sentido você fazer uma parte de design, tipo, isso não é o foco da parte da graduação. Às vezes, se você fizer, por exemplo, ciências sociais, a parte de sociologia vai ser muito mais interessante para você, e depois você faz a migração. Eu conheci algumas pessoas que inicialmente elas não fizeram uma carreira, elas não entraram na parte de experiência do usuário porque elas acharam que elas precisavam de um conhecimento, por exemplo, de tecnologia muito grande, e elas se formaram como designers, na parte de design gráfico, por exemplo, e só que dentro do design gráfico, você trabalha com cores, mas você trabalha muito com a criação, por exemplo, dependendo da formação, muito revista, muito a parte parte mais não digital, um pouco mais parte offline, digamos assim, tipo livro, revista, um material mais físico. Você vai criar ele dentro do computador, mas é mais físico o produto que você vai criar. Então, tem pessoas, por exemplo, do design gráfico que demoraram muito tempo para descobrir que não era tão difícil a transição para a parte de experiência do usuário. Elas achavam que precisava aprender programação e não precisa, acharam que precisava aprender muito mais do que elas já tinham conhecimento como base, e na verdade não, você só precisa entender como é essa comunicação entre as diferentes áreas, a parte de pesquisa, a parte de informação, como passar a informação para a equipe de desenvolvimento. Mas você vai reutilizar muita informação do que grande parte da sua graduação você vai utilizar nesse contexto. Às vezes você vai trabalhar um pouco mais com interface ou não, mas por isso que eu falo, tudo depende do que você gosta. Então é mais fácil você descobrir o que você gosta, para depois você falar assim, eu vou trabalhar com aquilo, mas depois eu vou descobrir, mas com que área dentro da experiência você vai querer trabalhar. Daí é mais fácil você descobrir no meio termo, eu quero trabalhar com essa área específica aqui. Então, daí você vê uma graduação, algo que vai te dar essa base mais forte, que vai te passar essas informações de uma maneira mais abrangente, e depois você pega mais informações da área específica que você vai ter que trabalhar. Acho mais fácil. Eu fico pensando, sabe o quê? Porque é fácil assim, entre aspas, né? Para uma pessoa que já está na área, aí você fala, beleza, ela vai montar um currículo com base na experiência que ela tem com outras empresas e tal. Mas para quem é essa página em branco mesmo, o que as empresas procuram no currículo dessa pessoa quando vão contratar uma profissional de UX? Acaba sendo uma área que é mais flexível, com formações. Porque para conseguir montar a primeira. Isso, para conseguir a primeira experiência, como que é? Tipo, é com base em portfólio, é com base em currículo, é com base em quê? Olha, eu vou falar até pelo tudo que a gente passou, que a gente fez algumas contratações no final do ano passado, começo desse ano. E para quem está assistindo muito no futuro, o final do ano passado era 2021 e a gente está em 2022, tá? Então, eu vou explicar como que a gente fez, e a gente acabou chamando algumas pessoas que eram iniciantes na parte de carreira. Às vezes a pessoa acha que... eu acho que existe... Do que eu acompanho a área de, pelo menos a parte de programação também, é muito comum o pessoal falar assim, mas eu não tenho nenhuma experiência. Mas você tem portfólio, você fez algum projeto, você participou de alguma coisa? Todos os cursos que vocês fazem, eles são válidos. Eles são um ambiente controlado, porque não é o mundo real, que você está lá com prazo curto, pouco tempo para fazer e tudo mais. Ele é um ambiente controlado que você tem... algumas coisas para realizar, e dentro daquele contexto você vai fazer o melhor possível para aplicar todos os conhecimentos do curso que você está fazendo. Então aproveitem sempre esses cursos, qualquer curso que você faça, e aproveite isso e coloque no seu portfólio. Normalmente, o que eu olho? Eu não olho a parte, já olhei currículos na parte de programação, mas eu vou falar na parte do meu contexto. Eu até fiz uma cola aqui para eu lembrar disso. Então, das coisas que eu olho, por exemplo. Eu olho como que a pessoa entendeu todo o processo, se ela entendeu o que ela estava fazendo em cada uma das partes do processo para desenvolver aquilo, e como ela contou tudo isso. E se ela sabe o que ela vai fazer depois com aquilo.
tipo, se ela fala que está pronto, está perfeito, não tem nada para mudar, ou se ela sabe, por exemplo, olha, ainda tem que fazer tal coisa, se ela sabe que ainda tem que passar por tais processos. Ela falar do que ela pode fazer no futuro me dá a ideia de que não é que significa que ela vai abandonar o projeto, que até aquele momento, aquele projeto parou ali, não tem por que ela continuar, mas ela sabe o que vem para o futuro, ela sabe o que vai acontecer depois. Então, ela tem uma noção do que acontece no cotidiano de um trabalho, no dia a dia. Acho que o maior problema no contexto dos projetos é que a pessoa acha que se ela aprender de um jeito, vai ser sempre daquela maneira. E não. O que eu aconselho é sempre a pessoa fazer diferentes cursos para ela entender por que ela está fazendo naquela sequência de atividades, naquele processo, para fazer o quê? No contexto real, ela não vai. Ninguém vai falar para ela, ó, faz desse jeito, depois isso. Não, ela viu isso no curso. Então, passo a passo, ela sabe como fazer. O que vai vir depois também. Então, tem que, no portfólio dela, no case, na situação que ela está me mostrando, tem que me mostrar isso, que ela entendeu por que ela fez naquela sequência de ações, se ela sabe o que acontece, por que aconteceu daquele jeito. Ela tem que ver, até se ela souber as falhas que ela cometeu, é interessante ela escrever também, porque é sinal que ela tem uma noção de tipo, não foi perfeito, eu sei que poderia ter melhorado nisso, nisso e nisso. Ótimo, porque ela tem noção do que ela não sabe de tudo e que tem coisas ainda a melhorar. Ela tem noção de que poderia ainda melhorar, que até aquele ponto tá bom. Às vezes as pessoas têm medo de falar assim, eu não fiz o meu melhor naquele projeto. Gente, em tudo a gente nunca vai fazer 100%. Sempre a ideia é melhorando aos poucos. A gente só não pode pensar que aquele projeto é o melhor da minha vida e aquilo eu vou defender. Não, ele é o melhor até aquele momento. No futuro eu posso melhorar ainda mais com outro curso e eu tenho que mostrar essa evolução. Mostrar a evolução é essencial. Uma vez eu tinha uma pessoa que eu estava ajudando a entrar na parte evoluir na carreira e tudo mais, e eu falei isso, pega um projeto, você fez nesse curso, terminou, beleza. E escreve sobre ele no seu portfólio. Daí, quando você fizer um outro curso, pega o mesmo projeto e fala assim, com base nesse curso que eu vi isso, eu já melhorei isso. Ele já ficou muito legal. Isso mostra evolução. Daí você coloca, antes ele estava assim, esses eram os problemas, com esse curso, agora ele ficou assim, está muito melhor. Às vezes a pessoa acha que ela tem que fazer um projeto diferente do outro, mas não, com diferentes cursos e projetos, a gente quer ver evolução. Isso é essencial. Então, se você fez 5 cursos, eu quero ver que você evoluiu nesses 5 cursos. Independente se for o mesmo projeto ou se for projetos diferentes, mas eu quero ver que agora ela tinha esse conhecimento, daí agora ela melhorou esse conhecimento e agora ela fez isso. Então, eu quero ver essa evolução. Por parte também de tecnologia, parte de programação, quando a gente olha, a gente não quer ver do tipo está funcionando? O básico que tem que estar é funcionando. A gente vai ver. O botão rodou, o botão fez o que ele precisava fazer. Porque depois o que você vai ver? Você vai olhar no código, ver, ela usou estrutura correta, ela usou uma arquitetura, ela só saiu criando um monte de função e coisa aleatória e bagunçou tudo. A gente vai ver organização, a gente vai ver código, a gente vai ver se dá para entender. Então, porque você não vai trabalhar sozinho, você não vai ser uma ilha, você vai trabalhar com outras pessoas. Então, tem que saber assim, você consegue passar a informação correta para as outras pessoas? Então, é isso, essa parte de comunicação. Então, pelo menos na parte de experiência, a gente gosta muito de coisas escritas. Mesmo na parte de interface, a gente também é interessante entender como que você pensou, por que você seguiu aquela estrutura, porque a gente começa a ver muita interface igual.
muito aplicativo igual. Mas se você não explica para a gente o porquê que você seguiu determinada linha, por que você resolveu fazer daquele jeito, eu vou simplesmente achar que você copiou isso de algum lugar. Ou que você não sabe por que você está fazendo daquele jeito. Então, é sempre importante, independente da área que você está, e se você vai iniciar, que você explique para a gente, pessoas que vão olhar seu portfólio, currículo e tudo mais, por que você fez diferença naquela situação. Por que você seguiu aquela linha, o que você ajudou, e até mesmo em trabalho em grupo, viu? Que às vezes a pessoa fala assim, mas eu fiz em grupo. A pessoa não vai saber por que... Gente, ninguém é uma ilha, todo mundo faz trabalho em grupo, mas é importante, por exemplo, você explicar tudo o que você fez dentro do contexto do grupo, mas o que você ajudou? O que você fez diferença naquele projeto? De todas as partes do projeto, eu foquei na parte só de interface. Eu criei toda a interface com base em tudo com que o resto do grupo criou. Ótimo, foca nisso. Explica tudo que foi feito antes, porque não surgiu nada do zero, e depois você coloca mais peso e explica melhor, com base em tudo naquilo, por que você criou a interface daquele jeito. Porque ali é a sua parte de destaque, é o que você deu mais foco, você gerou mais valor naquele contexto, naquele estudo. Então, você mostra isso no seu portfólio. Eu fiz mais pesquisa. Foca na pesquisa e depois você explica, com base em tudo que eu fiz no grupo, depois eles geraram isso, isso e isso, e fizeram isso, isso e isso. Mas a parte de descrição da pesquisa, ela tem que ser maravilhosa, porque foi isso que você fez que gerou valor para o seu grupo. Você não pode abandonar todo o restante, você tem que falar o que a pessoa fez, mas é isso. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu fiz em grupo, não vou aproveitar. Claro que vai, mas você tem que falar assim, mas o que você fez diferente, entendeu? Então, é uma área que acaba sendo muito mais sobre portfólio, sobre cases, do que currículo em si, né? Qual graduação a pessoa fez, de onde ela vem. Às vezes as pessoas, dependendo muito, por exemplo, se for uma área de design, na parte visual mesmo, interface, eu vou achar mais interessante que a pessoa saiba, tenha conhecimentos na parte de design. Mas, por exemplo, se eu fosse prestar uma vaga para a parte de interface, eu não tenho informação na parte de design, mas eu já fiz vários cursos, eu já testei um monte de coisa, então no meu portfólio eu vou mostrar que eu tenho esse conhecimento. Mesmo não tendo essa graduação. E normalmente tem para algumas empresas, para algumas partes, tem sempre um teste técnico que você mostra também. E daí no teste técnico a pessoa vai ver, não, realmente a pessoa sabe. Realmente ela conseguiu criar uma coisa legal, então eu vou continuar com ela. Nem sempre, às vezes a gente dá preferência para algumas graduações, algumas coisas, mas isso não significa que a gente vai eliminar a pessoa se ela não tiver graduação. Pelo menos assim, no meu contexto, na empresa, na Rendital, que em outros lugares que eu conheço, a gente isso não é tão rígido. Depende sempre da empresa, mas eu não acho que exista essa necessidade. Muito legal. Eu estou pensando aqui, até assim, a gente migrou um pouco aqui para fazer análise de currículo e eu estou gostando muito porque isso aí é excelente, porque até para quem, nem só para quem está começando, né, mas para quem quer melhorar o currículo tudo, eu nunca tinha parado para pensar assim, tem uma boa descrição das coisas que são feitas assim. Eu sei que é importante, mas nunca pensei, nossa, é a hora que você vende, né? Não é só falando numa entrevista. Então é muito legal você pegar mesmo, olha, eu trabalhei nisso aqui, vou fazer o histórico, né, de como que eu fui importante nessa área. Aí eu fiquei pensando, dessas ferramentas, por exemplo, para você montar portfólio e tal, nessa área mais de experiência de usuário, né, de interface, o que vocês costumam olhar mais? Assim, porque para quando a gente está falando de pessoa desenvolvedora, a gente fala de GitHub, né, normalmente. Né? Mas assim, aí eu sei que na área de design tem o Behance também, que você costuma ver mais umas coisinhas mais visuais e tudo. Tem alguma dessas ferramentinhas assim que vocês acham bacana para registrar portfólio? Tem alguns sites que o pessoal acaba até fazendo, tipo
tem umas plataformas que você cria o site pronto e tudo mais, que é até interessante se você for pensar assim. Tem aquelas ferramentas tipo no code ou low code, ou tipo, você não vai codar nada, ou você vai codar muito pouco, de codar, de fazer alguma coisa na parte de HTML e tudo mais, na parte de código. Tem algumas ferramentas alguns sites e tudo mais, que já dão essa estrutura pronta. Então, é até legal você fazer nisso, porque daí é aquilo, você vai se apresentar, né? Para a gente, na parte de design de experiência, tipo, já é uma coisa legal você apresentar essa parte de conteúdo, ó, minhas cores, eu sou assim, e apresentou toda a parte de conteúdo. Não é obrigatório. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu tenho que pagar para fazer. Não é. Tem gente, por exemplo, que coloca a parte na parte do Behance, coloca conteúdo, a descrição de um determinado projeto. Já vi gente que às vezes cria a parte de conteúdo, textos no Medium, tem ferramentas. Já vi portfólio também no Medium, porque daí conta como é que foi o caso de estudo, como é que foi participar de um determinado projeto. Tem gente que cria site no Wix, no WordPress, quem gosta de mexer mais em a parte de código. Tem gente que cria portfólio no Notion, que daí no Notion dá para criar uma página pública, e daí você cria um link e ali vira o seu portfólio. Tem bastante gente, na verdade, ultimamente fazendo isso, porque é bem prático. Você só tem que estruturar a informação para ficar bonitinha e tal. E ali você cria toda a parte de conteúdo, coloca os cursos, coloca tudo que você foi aprendendo. Então, tem bastante gente ultimamente criando no Notion, eu recomendo bastante. Mas depende bastante do o quanto você vai mostrar, o que você vai mostrar. Às vezes tem gente que cria no Figma, e daí coloca no Behance, mas criam todo um layout, todas umas estruturas legais, ou cria, porque no Notion dá para adicionar as coisas no Figma também, então você coloca os seus projetos que criou no Figma, linka também. O que mais de ferramenta? Já vi portfólio no Miro, mas daí você tem que criar um link público para a pessoa poder acessar toda essa parte de portfólio. Então, tudo depende do que você vai colocar de informação. Eu falaria assim, quanto mais gratuito, melhor. Dá até para pôr no próprio GitHub, né? Você consegue fazer uma página, você consegue usar o GitHub dessa maneira de linkar coisas e tal. Sim, e é bem fácil criar as coisas no GitHub. Sim, GitHub, aliás, está ficando cada vez mais poderoso. Você já tem o GitHub Books, você tem o GitHub para criar página, então tá bem vantajoso. Mas, como a gente fez uma promessa de não superar 1 hora de vídeo... E a gente já está quase. O papo foi muito gostoso, foi muito bom mesmo. A gente acabou enveredando para a coisa do currículo, mas eu acho que foi o que mais ajudou a compreender a área e, mais do que tudo, para quem quer entrar na área, por onde seguir e no que focar, né? Que no caso é a construção de portfólio, é entender que a área vai ter múltiplas especialidades, né? E você escolher qual especialidade lhe apetece mais, né? Mas a gente vai fechar aqui, mais pedindo os seus contatos, como que as pessoas podem te encontrar para fazer mais perguntas sobre a área de UX UI ou sobre a Hand Talk, se você ficou curioso, curiosa. Conta pra gente onde você está. Eu estou principalmente no Twitter. Eu não faço conteúdos para o Instagram. No Instagram vocês só vão ver fotos de gatinhos, mas em qualquer lugar vocês vão me encontrar como Lívia Gabos, tudo junto. @Lívia Gabos. @Lívia Gabos no Telegram, no LinkedIn, no Twitter. Então vocês me encontram por aí, certo? E eu tenho um site também, mas que eu preciso atualizar, como toda boa designer, tudo está desatualizado, eu participei de muitas coisas, porque a parte de conteúdo do portfólio está tudo desatualizado, então, mas eu tenho um site que de vez em quando eu tento escrever, eu tenho que voltar a escrever, mas enfim, tá lá. Tem os sites, tem os artigos, liviagabos.com, tem lá no conteúdo.
Beleza? Ai, bom demais, gente, bom demais. Obrigada a você por ter acompanhado com a gente. Obrigada, Lívia, por ter dedicado essa horinha do seu tempo pra gente. E que bom que você ficou até o final aqui com a gente. A gente se vê daqui a 15 dias? Daqui a 15 dias. Um abraço, pessoal. Falou.